Os direitos do trabalhador formal ao adquirir uma doença ocupacional ou sofrer um acidente de trabalho deixam muitas dúvidas em quem passa pela situação. Medo de perder o emprego, quando voltar, ficar só com valor baixo pago pela Previdência Social. Bom, são alguns dos temores desses empregados. Sonilde Lazarim, advogada e professora de Direito da URGS e da PUC. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, quando a pessoa adquire uma doença ocupacional, sofre um acidente de trabalho, como é que ela deve proceder, então? Bom, primeiro justificando que acidente de trabalho ou doença profissional, ele não é só efetivamente o acidente típico. Então, a lei ela traz garantias para o acidentado, que envolve inclusive o acidente de percurso, de trajeto, quando ele vai para a empresa e quando retorna, ou no horário de intervalo. Então, qualquer acidente que venha a ocorrer, ou doença relacionada com o trabalho, o procedimento correto, o procedimento legal é que a empresa preencha uma guia chamada CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho. Com este encaminhamento para o INSS, o empregado vai ter um benefício que se chama auxílio-doença acidentário, que tem uma codificação diferente. Quando é acidentário, esse benefício, que é após 15 dias de licença médica, a partir do 16º ele é encaminhado para a Previdência, gera 3 efeitos importantes protetivos para o empregado. Primeiro é que após a alta médica, ele não pode ser dispensado imotivadamente, né? Claro, salvo justa causa. Existe uma estabilidade. Ele tem uma garantia de emprego de 12 meses. Durante este período que ele fica no auxílio-doença, o empregador tem a obrigação contratual de efetivar os depósitos de fundo de garantia, que são 8% sobre o valor do salário, que são feitos mensalmente na conta na Caixa Econômica, na conta vinculada do empregado. E há ainda um terceiro efeito, que é a possibilidade de indenização por dano moral pelo fato de ter sofrido o acidente ou a doença ocupacional. Esses 3 efeitos, eles não são estendidos aos demais, daí a importância da caracterização da modalidade acidentária e não como auxílio-doença previdenciário comum. Bom, qual a importância então, de caracterizar a licença médica como decorrente de doenças ocupacionais ou acidente de trabalho? Qual é essa importância? A importância porque se o empregado não tem caracterizado como acidentário, quando ele retorna, a partir do dia seguinte à alta médica, ele pode ser dispensado. O problema é que muitas vezes a empresa não fornece essa comunicação de acidente de trabalho, a chamada CAT. E aí, o que o empregado precisa fazer para ele ter acesso a esses direitos que eu falei, essas garantias? Ele pode levar este documento, este formulário que se chama CAT, preenchido e assinado pelo médico dele. Isso pode ser tanto pelo médico particular do empregado ou até pelo médico do Sistema Único de Saúde. E ainda tem previsão legal que se o médico, se ele não tiver a assinatura da empresa, se ele não tiver a assinatura do médico, às vezes não consegue marcar uma consulta no Sistema Único de Saúde, ele ainda tem a possibilidade de assinar essa CAT pelo sindicato da sua categoria. O sindicato pode realizar. Pode assinar. E ele levando este documento, ele deve levar junto na perícia médica. Sim. Bom, ainda que ele não leve essa documentação na perícia médica, é importante que ele vamos dizer que ele não conseguiu a assinatura do médico, não conseguiu a assinatura do sindicato e a empresa não o encaminhou como acidentário, porque às vezes a empresa não tem interesse de encaminhar como acidentário exatamente para não gerar depois esses efeitos que são protetivos. O perito médico, ainda assim, ele tendo conhecimento, ele pode caracterizar como acidentário. Bom, no caso das férias, por exemplo, quando o empregado, existe uma diferença na questão das férias se o empregado ultrapassa 6 meses. Sim, também, né? Ultrapassa 6 meses de licença, tem uma alteração também na questão das férias. Quando o empregado fica afastado mais de 6 meses na licença, ele perde as férias daquele período aquisitivo. Então, ele ficou 6, 7 meses afastado, ele vai perder o direito de férias naquele período aquisitivo. Zera tudo. Zera, começa a contagem do novo período aquisitivo a partir da alta médica. Se essa licença for... E essa alta médica, bom, a partir da alta médica. A partir da alta, do dia seguinte, ele começa um novo período aquisitivo. Se essa licença médica, se esse auxílio-doença for inferior a 6 meses, aí ele é computado normalmente no período aquisitivo. Ah, sim. Bom, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele fez alterações numa súmula, né, que diz respeito aos contratos por tempo determinado. Qual alteração é essa? Essa súmula, que é a súmula 378 do TST,
ela não fazia previsão de que havia essa garantia de emprego, esses 12 meses, essa estabilidade após a alta médica, só para o prazo indeterminado. Não havia especificação, não há na lei, e o tribunal tinha entendimento de que quando é prazo determinado, não havia a garantia de emprego. Então, terminado o prazo do contrato, poderiam fazer a terminação contratual. A súmula alterou em 2012 e foi bastante benéfica para os trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho em períodos curtos, muitas vezes em contrato de experiência ou em prazos determinados, porque aí eles sofriam um acidente, era encaminhado como acidentário, tinha o auxílio-doença acidentário, porém, quando retornavam, terminou o contrato, havia essa possibilidade. O que a súmula diz? Ela diz que, ainda que seja prazo determinado, os acidentados de trabalho, claro, tem que ir para o auxílio-doença, porque não basta só ter o acidente, se a licença não chega a alcançar o auxílio-doença, não tem a garantia. Quando retorna, terão igualmente a mesma garantia de 12 meses contratuais. Bom, também teve uma alteração na MP 664, agora que foi em março desse ano, que alterou o período de auxílio-doença que é pago pelo empregador. Como é que ficou essa alteração? Essa medida provisória, ela fez uma alteração desses primeiros 15 dias que são remunerados pelo empregador, ela ampliou para 30 dias. Isso foi prejudicial tanto para o empregado quanto para o empregador. Porque acrescentou a ele um custo de mais 15 dias, então ele teria que pagar 30 dias para o empregado. E para o empregado foi muito prejudicial essa alteração pretendida pela medida provisória, porque a partir do 16º dia ele já encaminhava auxílio-doença. E aí ele se ele tivesse 16 dias de atestado, ele conseguiria já a estabilidade no emprego. Com a mudança para 30, ele teria o auxílio-doença só a partir do 31º dia. Só que esse dispositivo da medida provisória, ele foi alterado pela Câmara e foi mantido pelo Senado, que retornou aos 15 dias. Então, na verdade, no aspecto temporal, com as alterações, permanece a mesma 15 dias. O que teve de alteração principal na medida provisória que foi mantida pela Câmara e pelo Senado? É o valor do benefício. Porque antes o valor do benefício, ele era a média das 80 maiores contribuições. E agora, e isso foi mantido e já havia na medida provisória que estava em vigor, tem que se fazer a média das 80% maiores contribuições do trabalhador, mas essa média ela tem que ser confrontada com a média dos últimos 12 meses e ela não pode ser superior à média dos últimos 12 meses. Então, uma pessoa que está desempregada, por exemplo, ela tem direito dentro do período de graça, mas vai contar os meses que ela fez. Então, certamente, se ela não fez contribuições, ela cai no salário mínimo. Tá certo. Conversando com a Sonilde Lazarim, professora e advogada, professora de Direito da URGS e da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Sonilde, muito obrigado pela gentileza. Imagina. Obrigado, boa tarde.